Ângela Maria Gomes da Silva. Conte a benção, irmã. Eu tinha uma veia desviada no cérebro. Meu marido chegou, me levou na psiquiatra. A médica psiquiatra falou assim para meu marido: essa mulher não tem condição de ficar em casa sozinha com as crianças. Ela pode se matar ou matar as crianças. O senhor tem que arrumar alguém para ficar em casa. Irmão, eu não podia ver uma faca nem um garfo que eu queria enfiar assim em mim, sabe? Era uma perturbação do diabo, né, irmã? Mas eu já vi Satanás 4 vezes. Satanás falou pra mim, foi bater em mim no meu rosto. Eu vi ele, irmão, ele chegou assim a mim, bateu no meu rosto e falou: você vai ficar louca outra vez. Eu pulei da cama, peguei a Bíblia e fui orar. Eu falei: Satanás, tu tá derrotado, porque a igreja que eu frequento agora tem poder. Tem o poder de Deus. Conte pra nós como a senhora foi liberta, irmã. Eu fui liberta. Uma irmã me trouxe aqui nessa igreja. Graças a Deus, fui liberta. O nome da irmã mesmo, é? Ângela Maria Gomes da Silva. Eu moro na Rua Ceará, número 25, Vila Verde, São Miguel Paulista. O nome do seu esposo, é? É Amaro Bezerra da Silva, né? Ficamos obrigados, irmã, do seu grande e maravilhoso testemunho de bênçãos. Como a senhora chama, irmã? Angelina Maria da Conceição Silva. Conte a bênção, irmã. A bênção, irmão, é que eu estava muito enferma. Em Deus que eu casei, perdi minha saúde, pelejei de todos os meios, não terminei. Meu último recurso foi aqui a casa de Jesus. E vivo muito contente depois que eu aceitei Jesus como meu salvador, que eu fui operada, os médicos me desenganou que eu estava com o intestino todo preto já, não tinha mais cura, mas Jesus não me desenganou, graças a Deus. Ela foi curada aqui, irmã? Aqui, graças a Deus. Um pouco foi aqui, um pouco foi nas orações em casa. Todo dia eu escuto pelo rádio, eu escuto todo dia o programa do senhor lá. Fui diabética também, Jesus já me curou. Meu rins também era o direito caído, o esquerdo todo inflamado, doía sem parar também. Agora, graças a Deus, estou completamente curada, em nome de Jesus Cristo. A senhora estava ruimzinha, irmã? Eu estava ruim, sim. A senhora mora onde, irmã? Eu moro em Iporã, 7.000 Arqueiros. Fui batizado lá na igreja de Apucarana. Só escuta o nosso programa lá no Paraná. Graças a Deus. Mas não perca, minha família tudo gosta do programa, já temos os destinos da oração lá, agora vou levando mais daqueles outros hinos. Graças a Deus, estou muito Tudo contente. isso a senhora recebeu na obra Deus e Amor. Graças a Deus. É uma bênção. Ficamos obrigados, viu, irmã? Honra e glória ao nosso Jesus, por mais uma irmã. E acaba de contar as bênçãos recebidas do nosso Jesus. Como a senhora chama, irmã? Arnélio Cinto Macedo. Conte a bênção. Minhas bênçãos são muitas, irmão. Vou contar resumido. A primeira bênção, minha filha, que ela tem 11 anos. Ela começou com alergia. Eu não estava tendo mais sossego. A minha vida a ver com o médico. Então, a última vez que eu levei ela ruim no médico, ela já estava com o rosto todo inchado, quase ficando cega. Então, eu fiz a campanha de 7º dia aqui com ela. Graças a Deus, ela não precisou de usar o resto dos remédios, que esses estão aqui. E ela ficou curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Outras bênçãos, outra minha filha, ela tem 13 anos, ela tinha um carocinho no nariz. Aquele caroço, quando eu punha remédio de lado, ele sarava daqui e passava para cá. E aí, quando foi um dia, ela deu uma febre alta à noite, e eu não sabia o que eu fazia. Aí eu peguei, na hora do programa, eu peguei um lenço, pus em cima do rádio, e peguei, coloquei em cima do rosto dela, e confiei em Jesus, falei, não vou dar remédio para ela. Aí ela dormiu, quando foi de manhã, me falou, mãe, eu vi uma mão branca passando sobre meu rosto. Aí dali pra cá, irmão, no outro dia de manhã, aquele carocinho rebentou, só aquele sangue pisado, nunca mais ela teve problema do nariz. Está curada. Está curada para a honra e glória do Senhor Jesus. E o meu companheiro, pai dos meus filhos, ele bebia desde criança, não parava em casa, era só viajar para Belo Horizonte para aqui, não dava um pão dentro de casa para as crianças, mas bebia direto. Então eu falava para ele, vai na igreja Deus é Amor, para Jesus te libertar. Ele dizia, eu passo lá para Davi Miranda curar minha enfermidade, que ele tinha problema no coração, mas da minha cachaça eu não largo. Aí quando foi um dia, irmão, Jesus tocou nele, eu punha a roupa dele em cima do rádio, punha a fotografia constantemente em cima da oração do Senhor, confiava em Deus, que um dia Jesus ia fazer a obra. Aí ele veio aqui um domingo, ele levantou e falou assim, hoje eu vou na igreja Deus é Amor. Eu falei, vai com Deus. Ele veio, quando ele chegou em casa, ele falou assim pra mim, hoje eu sou um crente, hoje eu não bebo mais. Eu falei, graças a Deus, que um ano e tanto, irmão, que ele não bebe mais, já fizemos uma casa, nós morávamos num barraco velho, e
hoje ele vive feliz, todo domingo ele está aqui, comprou uma vitrola grande, cheia de disco daqui só para louvar o nome do Senhor. Maior maravilha que Deus fez no meu lar. Eu tenho muito mais bênção, mas não dá tempo, irmão. A senhora mora onde? Eu moro nas Vilas Joanil, Jardim São Carlos, Rua Panamá, número 151. Como o senhor chama, irmão? Meu nome é Gersonito Cristino Alves. O senhor tem algum milagre a contar aos ouvintes, irmão? Tem. Então conta. Eu tive problema de ouvido. O irmão que foi curado hoje aqui nessa tarde da surdez. Fui curado. Então conta aos ouvintes, quanto tempo o senhor teve surdo? Pai, desde criança eu não estava escutando nada mesmo. O senhor não escutava bem de jeito nenhum? Não escutava nada. Mas agora que a pessoa me chama, grita dali, grita daqui, estou ouvindo bem. E hoje recebeu um milagre? Recebi um milagre de Deus. E agora o irmão vai continuar conosco ou vai se afastar? Não, vou continuar. Mas pregando aqui até a vida de Jesus, né? A vida de Jesus, quero Jesus por mim O mesmo. senhor mora onde, irmão? Olha, Seu endereço aqui é em São Paulo. eu moro aqui em São Paulo, no bairro de Campo Limpo, a rua Lourenço Caporito, número 270. Estamos obrigados, irmão, do seu grande e maravilhoso testemunho de milagres obtidos pela fé em Deus, nosso eterno Pai. Como, irmã, chama? Anitta Bittencourt. Conte a bênção. A bênção, eu tenho duas bênçãos para contar. Uma é de uma filha que eu tenho com 11 anos. Com 2 anos deu ataque nela, ela ficou 22 dias no hospital. Quando saiu de lá, ela ficou uns 2 meses boa, depois cada 8, 10 dias dava ataque nela. Cada vez que dava ataque, tinha que ir lá no hospital. Agora já faz 1 ano mais ou menos, eu levei ela na praça do João Cândido e foi Quando realizamos a concentração ali? na concentração, ali foi a primeira vez que eu fui lá. E graças a Deus, aquela vez nunca mais deu ataque nela. Tá sã, para a honra e glória de todos. E a outra benção que eu tenho é, eu tinha um negócio, uma bola no meu braço, e o médico me disse que não era para mexer, que era perigosa, aquela bola era muito perigosa, que não podia mexer. E eu só com a oração da rádio, com aquela água, passando por 3, 4 vezes, quando eu vi, não tinha mais nada, sabe? Caiu aquela bola, secou e caiu, não tem mais nada. Só através do programa Volta à Libertação. Só através do programa. A senhora mora onde? Eu moro na Vila Guaíra, Rua Rio de Janeiro, 2130. Ficamos obrigados, irmão. Honras e glórias ao nosso Jesus, por mais esta irmã que relata gloriosas bênçãos recebidas de nosso Jesus, através das orações da igreja. Deus é amor. Como a senhora chama, irmã? Anitta Pereira. Conte a bênção, irmã. É que minha filhinha, minha netinha aqui, que filha é que eu crio, foi desenganada dos médicos e eu internei ela e eu... O que ela tinha, irmã? Pneumonia. Os médicos desenganaram da pneumonia. Mas Deus não desenganou. E como que aconteceu o milagre, irmã? Aconteceu um milagre porque eu fui segunda-feira atrasada, ela foi removida do hospital para Tatuapé, para o hospital aqui para o Parque Dom Pedro, na Cruz da Infância. Aí, cruzada para a infância. Sim, senhor. Aí eu cheguei lá, tô pela muito ruim. Eu falei, só Jesus é quem pode curar minha filha, porque ele é quem tem poder. Eu estava muito mal e desenganada. Muito mal. Eu cheguei, você chorando. E meu filho disse, mãe, que vai a Ediane. Eu disse, meu filho, ela tá ruim. Eu passei aqui, naquele dia o irmão estava orando, eu fiz um voto com Jesus de joelho, que ele curasse minha filha, que eu ia assinar a campanha da fé, no nome dela, e vinha dar o testemunho, gravar o testemunho. Aí quando eu cheguei no outro dia, minha filha, para uma surpresa, minha estava de alta. Ela maravilha! Ela está curada. Aquela que estava muito mal, desenganada num dia, no dia seguinte já estava curada de alta, irmã. Ela está aqui para o Isso mesmo, Senhor. É verdade, meu irmão. Através do voto das campanhas que a senhora fez, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. A surpresa foi grande, né, irmã? Foi maravilhosa. Eu não sei como eu agradeço Jesus e as palavras do Senhor. Obedecendo a Ele, servindo a Ele, que nós podemos agradecê-lo, porque não há dinheiro que pague os benefícios de Deus, né, irmã? É verdade, meu senhor. Ela é minha netinha, mas eu... Como ela chama a sua neta? É Regiane Lima da Silva. A senhora mora onde, irmã? Eu moro na Rua da Glória, 194, Vila Maria Baixa. Ficamos obrigados, irmã, do seu grande e maravilhoso testemunho de milagres. Como a irmã chama, irmã? Anitta Rosa da Silva. Conte a bênção, irmã. A bênção, irmão, que eu quero contar é do meu pai, que meu pai estava à porta da morte.
E ele foi, aleluia, Jesus, através do programa Voz da Libertação, ele foi curado de uma hérnia no estômago, ele foi curado de hemorroida, sinusite, ele tinha falta de ar, ele só dormia com comprimido. Dormia não, passava a noite. Mas um dia eu chegando ali em Feira de Santana, na Bahia, eu falei para ele das maravilhas que o Senhor Jesus estava operando através da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E ele passou a ouvir o programa da Rádio Sociedade da Bahia e da Rádio Sinais de Feira de Santana. E o Senhor Jesus operou maravilhosamente, que meu pai já se batizou, já aceitou Jesus e foi curado de todas as enfermidades para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ele foi libertado também do cigarro, da bebida, está curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Transformou, louvado seja Deus. Minha mãe também sofreu uma dor de cabeça muito forte e foi curada através do programa Voz da Libertação e as orações dos irmãos. A senhora mora onde, irmã? Eu moro na Marechal Deodoro, 603, na Avenida Santo Amaro. Ficamos obrigados, irmã. Amém. Por seu grande e maravilhoso testemunho. Amém. Como a senhora chama, irmã? Me chamo Anitta. Conte a benção, irmã. Eu tenho duas bênçãos para me contar. Eu tinha uma bola na minha perna, o osso da perna cresceu, então eu fui no médico, me doía muito. O médico pegou e disse que tinha que operar, né? E se operasse eu não ia caminhar mais assim longe, sempre tinha que caminhar perto. Mas eu, como preciso de trabalhar para sustentar um casal de filho que eu tenho, trabalho dia por dia, eu disse, olha, eu não venho mais no médico e vou assistir a oração da fé do Davi Miranda no rádio, porque lá eu não posso ir na campanha, e ponho a água em cima e tomo e passo na minha perna. Então eu passei e desapareceu a bola que eu tinha na perna. Fiquei boa, tinha crescido e o médico disse que se operasse no osso, eu não caminhava mais longe. E eu preciso de trabalhar para sustentar meus filhos, tenho um casal de criança. Então, através da oração do rádio e a água no rádio e a roupa, me doeu e desapareceu. Posso até mostrar para o senhor. Estou normal. Parou completamente. E toda a vida estou com 44 anos. Mas o senhor sabe que de idade de 10 anos eu gostava muito de escutar a oração dos crentes do que do católico. Eu queria me batizar, meus pais diziam, não se batize, mas agora em setembro, se Deus quiser, eu vou me batizar. Eu tenho mais uma benção para contar do meu gurizinho. Eu tenho um guri que vai fazer 10 anos em dezembro, dia 5 de dezembro, ele tinha bronquite. Ele tinha bronquite que cada vez que gripava, então eu tinha que ficar em casa, não podia trabalhar, levava no médico e tudo, ele perdia o fôlego, ficava bastante entregue. Então ele ficou com muita fé, comprei um radinho pequeno para ele escutar a oração da fé na cama de manhã, e ele passou por completamente do bronquite. São duas vezes através da oração e do programa. E também, às vezes, eu ia na igreja, porque ele gosta muito da igreja. Mãe, a senhora me leve na igreja Deus e Amor, que eu quero escutar os discos do Davi Miranda, mãe, quero escutar a voz do Davi Miranda, mãe. Então ele sarou por completamente do bronquite. Tá? Benção. A senhora mora onde? Eu moro na Bela Vista, Rua João Cavasso, número 41. A recebi 2 bênçãos daqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Ficamos obrigados, irmã. Honras e glórias ao nosso Jesus, por mais esta irmã que acaba de contar, grandes bênçãos recebidas do Senhor Jesus na Igreja Deus e Amor. A senhora chama, irmã? Ângela Soares de Carvalho. Conte a bênção, irmã. A bênção, que eu agradeço a graça, vim na Igreja Deus e Amor, eu fiz a campanha em 7 dias, que eu tinha problema no coração dilatado. Eu sou uma semana falou pro meu marido, quem toma esse comprimido tem que tomar a vida inteira. Desde que eu fiz a campanha, faz mais de 6 meses que eu não tomo um comprimido. E não fazia nada, não podia lavar um lençol. A senhora não podia passar sem comprimido? Nada, que eu tinha coração dilatado, uma parte do coração dilatada. E a médica me deu ordem de não lavar um lençol, que eu não podia fazer nada, de esforço nenhum. Hoje eu faço tudo meu serviço da casa, pego coisas pesadas, minha filha fica brava comigo, mas eu falo, graças a Deus, eu estou curada. A senhora não sente mais nada? Graças a Deus. Quantos anos, mais ou menos, a senhora sofreu desse mal do coração? Já vai fazer uns 5 anos já, mas que eu fui mesmo descoberta, que eu fiz de eletrocardiograma, e a médica acusou que eu tinha esse problema, já faz uns 3 anos. A irmã foi curada onde, irmã? Aqui na Igreja Deus e Amor. Está completamente curada? Curada, graças a Deus. Eu tenho ainda minha mãe, continua graças a Deus da minha mãe, que eu tinha minha mãe, veio na minha casa, ela veio muito ruim, ficou em estado de coma. E a minha irmã ficou para viajar e com medo de viajar e que ela morresse.
Aí eu falei, vai que você vai embora ver tuas filhas. E se Deus te dá, se Deus quiser, querer olhar ela. Quem dava banho na minha mãe é eu com a minha irmã, que minha mãe não tomava um banho sozinha. Desde que eu comecei a assistir a oração pelo programa do rádio em casa, eu benzei um lenço e pôr na cabeça da minha mãe não falava quase nada, era esquecida. E agora minha mãe nunca mais esqueceu nada. Há 2 anos que não esqueceu nunca mais nada. Ela lembra de tudo coisa antiga. Está com 87 anos. Só através da oração do programa? Só oração do programa. Está com 87 anos. Maravilha, né, irmã? A senhora mora onde, irmã? Na rua Agostinho Gomes, 633. Apartamento 10º andar, 103. Ficamos obrigados, irmã. Como a irmã chama? Anulina Josefa da Silva. Conte a benção, irmã. Faz 16 anos que eu era doente da coluna. E faz 5 anos que o médico marcou minha operação. E eu vim para aqui e graças a Deus estou livre, não sinto mais nada. Graças a Deus fiz a campanha de 7 dias e recebi a graça de Jesus e estou sã, graças a nosso Senhor Jesus Cristo. Estou livre e não sinto mais nada. Maravilha. A senhora mora onde, irmã? Eu moro em São Domingo, Rua Joaquim Seabra, número 3. Glória a Jesus. Honras e glórias ao nosso Jesus, por mais uma irmã que acaba de contar as bênçãos recebidas do Senhor Jesus. Como o irmão chama? Balbino Caldeira de Oliveira. Conte a bênção. A bênção, meu irmão, que eu tenho para contar é que eu comecei a assistir o programa do meu irmão de São Paulo, na estação Marconi. E eu aí comecei a tirar assistir os programas do senhor às 4 horas da madrugada. Eu era um homem enfermo, um homem todo problemático, mas ruim mesmo, doente. Não acreditava em nada mesmo. A segunda vez, a minha esposa, a primeira vez aqui no Rio, em São Cristóvão, a minha esposa veio e trouxe uma camisa. Eu, graças a Deus, aí comecei a assistir o programa todos os dias, às 4 horas da manhã. A segunda vez, ela veio na Copacabana também, porque eu não queria vir. Graças a Deus, ela trouxe uma peça de roupa. A terceira vez foi quando o senhor abriu o trabalho no João Caetano e aceitei Jesus, graças a Deus. E até hoje estou correndo aqui com a Igreja Deus Amor. Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. Não sinto coisíssima nenhuma. O senhor sentia? Eu sentia coisa do meu irmão. Era escadeira, era estômago, era, meu irmão, uma coisa demais. Hoje, graças a Deus, só falta mesmo aceitar o dia do batizado para mim me batizar, para melhorar mais minha situação, porque estou muito satisfeito com Jesus. Graças a Deus. Eu moro em Itaboraí, 5º distrito. Itaboraí. Rua não tem, é a estrada de Ipitanga. Ficamos obrigados, viu, irmão? Honras e glórias ao nosso Jesus, por mais esse irmão que acaba de contar as bênçãos recebidas do Senhor Jesus na obra Deus é Amor. Como o irmão chama? Balbino Caldeira de Oliveira. Conte a bênção. A bênção, meu irmão, que eu tenho para contar é que eu comecei a assistir o programa do meu irmão de São Paulo, na estação Marconi. E eu aí comecei a tirar assistir os programas do senhor às 4 horas da madrugada. Eu era um homem enfermo, um homem todo problemático, mas ruim mesmo, doente. Não acreditava em nada mesmo. A segunda vez, a minha esposa, a primeira vez aqui no Rio, em São Cristóvão, minha esposa veio e trouxe uma camisa. Eu, graças a Deus, aí comecei a assistir o programa todos os dias, às 4 horas da manhã. A segunda vez, ela veio na Copacabana também, porque eu não queria vir. Graças a Deus, ela trouxe uma peça de roupa. A terceira vez foi quando o senhor abriu o trabalho no João Caetano e aceitei Jesus, graças a Deus. E até hoje estou correndo aqui com a Igreja Deus Amor. Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. Não sinto coisíssima nenhuma. Eu sentia coisa do meu irmão. Era escadeira, era estômago, era, meu irmão, uma coisa demais. Hoje, graças a Deus, só falta mesmo aceitar o dia do batizado para mim me batizar, para melhorar mais minha situação, porque estou muito satisfeito com Jesus. Graças a Deus. Eu moro em Itaboraí, 5º distrito. Itaboraí. Rua não tem, é a estrada de Ipitanga. Ficamos obrigados, viu, irmão? Honras e glórias ao nosso Jesus, por mais esse irmão que acaba de contar as bênçãos recebidas do Senhor Jesus na obra Deus é Amor. Como o irmão chama? Basílio de Jesus. Conte a bênção, irmão. Foi uma grande
grande vitória que Jesus fez comigo. Eu era um paralítico, irmão, fui desenganado por todos os médicos, fui no hospital, fiquei bastante tempo no hospital, os médicos falaram que eu não ficava mais bom. E então, as pernas e os braços. Não usava muleta? Não usava muleta porque os outros me carregavam. Não usava nada, os outros era que me carregavam. E depois o médico me mandou para casa, que ele viajou, para quando ele voltasse eu ir para o hospital novamente. E quando uma irmã me falou para minha esposa que tinha essa igreja Deus e Amor. E então a minha esposa me fez todo mês que eu viesse aqui. E Jesus a abençoou, que com as 2, 3 vezes que eu vim aqui fui revelado em nome de Jesus Cristo. E Jesus me abençoou, que durante 3 meses que eu estava aqui, já eu estava bom completamente, já fui trabalhar e já estou São da paralisia. Fiquei bom, são da paralisia, graças a Deus. Quanto tempo, irmão, ficou paralítico assim? Eu fiquei 1 ano e 3 meses. Internado? Internado. Fiquei... Como é que atacou a paralisia, irmão? Atacou eu deitado, eu cheguei do serviço e me deitei, e quando eu acordei estava todo paralítico. Será que foi derrame que deu? O médico falou que era paralisia crônica. Paralisia crônica? Sim, senhor. O irmão foi curado aqui na igreja Deus e Amor? Na igreja Deus e Amor. E agora o irmão anda bem? Ando bem, não sofro, não sinto nada, nada. Está trabalhando? Estou trabalhando já há muito tempo. Aleluia. Muito tempo. Que maravilha, né? Os médicos iam me operar, disse que ia fazer uma tentativa comigo na espinha, disse para ver se eu conseguia melhorar as pernas, ver se pelo menos as pernas ficavam mole mais um pouco. Porque as pernas não andavam, não funcionavam de jeito nenhum. Era dura? Era dura. Os braços duros também? Os braços duros, não costuravam uma xícara de café nem nada. Então mexe com as pernas aí, quero ver agora. Agora eu ando tudo. Aleluia. Mexendo com as pernas, né? Agora eu pego qualquer peso, não sinto nada. Braços, eu pego tudo, trabalho, né? trabalho à vontade, não sinto nada. Graças a Deus, não sinto nada, em nome de Jesus. O irmão foi curado aqui na igreja? Aqui na igreja Deus e Amor. O médico desenganou o irmão que nunca ia sarar? Que nunca sarava, que ia fazer uma tentativa para mim operar a espinha, para ver se conseguia melhorar as pernas, mas que eu nunca mais eu trabalhava. O médico da caixa falou para mim, você não adianta, nós temos que fazer uma tentativa de operar a sua espinha, para ver se você possa que melhore as pernas, para não ficar com as pernas duras desse jeito. E Jesus me abençoou, que eu estou bom. Quando eu fiquei bom, eu fui lá, o médico chamou aqueles outros médicos, tudo, e falou para eles, disse, esse daqui foi operado por milagre. Esse daqui não foi, porque o remédio que eles tinham me dado, assim que eu comecei a vir aqui, peguei tudo e joguei tudo fora. Fiquei bom com a força do Divino Espírito Santo. Você que o médico reconheceu que foi Jesus? Que foi Jesus que curou, ele mesmo reconheceu, porque ele chamou os outros médicos e falou, disse, esse daqui foi curado pelo milagre. Graças a Deus. Como mora onde? Eu moro em Guaianais, na rua, na Vila Carlito, rua projetada A, número 9. Somos obrigados, irmão. Honras e glórias ao nosso Jesus, por esse irmão que acaba de contar o grande milagre recebido de Jesus. Era paralítico dos braços, das pernas, mas através das orações da igreja Deus e Amor e pelos dons do Espírito Santo, está curado, como os ouvintes acabaram de ouvir, está completamente curado da paralisia, para a glória de Jesus, nosso Senhor. Qual o seu nome, irmã? Beatriz, o meu nome. Irmã, eu quero contar uma grande bênção que eu recebi do Senhor Jesus. Eu tenho um filho, o nome dele é Edivaldo. Essa criança, ele nasceu e tinha um lado todo menor que o outro. Todo lado do rosto, tudo a gente... Ele nasceu assim? Ele nasceu assim. Ele tinha diferença no lado, ele tinha diferença de quase 5 centímetros, a perninha. Então ele andava assim. E um dia, quando o missionário estava orando, eu trouxe ele aqui na igreja, levantei ele e o Senhor fez a obra, eu esqueci. E uma certa pessoa chegou lá em casa e falou assim para mim, cadê o teu filho aleijado? Eu falei, mas eu não tenho filho aleijado. Tem sim aquele que andava torto assim, mancando da perna. Aí eu falei assim, aí foi que eu lembrei. Aí eu falei, é esse daí. Ela falou, aí foi que eu lembrei que o Senhor tinha feito o milagre e eu mesmo não tinha percebido. E ele hoje, irmã, é um senhor casado, pai de 2 filhas. E graças a Deus o meu filho é perfeito. Grande milagre, irmã. Não tem defeito nenhum. Ele tinha todo lado, era todo lado. O Senhor provou a sua fé, né, irmã? E eu levantei ele para cima na hora da oração, o missionário estava orando, e eu levantei ele para cima. E eu esqueci. Depois, quando essa pessoa falou, foi que eu lembrei que o Senhor tinha feito a obra e eu mesmo não tinha bebido. Hoje ele é
Um homem casado, pai completamente curado. Curado. Perfeito. Perfeito, irmã, perfeito. Não tem, eu posso mostrar. Não tem indícios que ele teve isso, nada. Eu posso mostrar fotografia deles para todo mundo. Ele é perfeito. Graças a Deus. É uma grande prova do poder de Deus, né, irmã? Para mim foi um grande milagre, irmã, porque era bem feio, ele andava assim, porque o defeito era grande. Quantos anos ele tinha nesta época? Na época que ele foi curado, ele tinha 9 anos mais ou menos. Faz bastante tempo, né? Faz bastante tempo. Graças damos ao Senhor. Qual que é o nome desse filho seu que foi curado? Edivaldo Nunes da Silva é o nome dele. E qual o endereço da irmã? O meu endereço é Avenida Brasília 257. Mas quando ele foi curado, eu morava na Rua Carijó 2096, Vila Linda, Santo André. Olha aí, ouvintes, o que Deus está fazendo através das orações da Igreja Pentecostal Deus de Amor. Acabamos de ouvir esta senhora dizendo que seu filho nasceu com um dos seus lados menor que o outro. E ela mesma não percebendo que depois que ela veio à Igreja de Deus de Amor, orou juntamente com o missionário Davi Miranda, ela não percebeu que ele havia sido já curado e estava com o seu lado defeituoso, já estava completamente perfeito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Como a irmã chama? Beatriz Carvalho da Conceição. Conte a bênção, irmão. Irmão, a minha bênção foi tão grande, irmão, que eu nem sei, irmão. Então, irmão, há 14 anos que eu era uma pessoa muito enferma, que não saía de cima de uma cama. Eu rodei São Paulo, irmão. Eu fui, irmão, desenganada da medicina. Então, irmão, fui levada para o espiritismo. 6 anos, irmão, eu lá dentro do espiritismo, nada adiantou para mim, irmão. Porque a minha enfermidade não era para médico e nem para o espiritismo, era para Deus por amar, irmão. Então, irmão, há 4 meses que eu estava aqui nessa igreja, que eu entrei aqui nessa igreja, eu não tinha sido ainda revelada e também curada também não, irmão. Mas assim que teve aquela primeira congregação, aquele estacionamento, Jesus revelou a doença da cabeça, irmão. E então, irmão, eu estou curada. Era um câncer, irmão, que eu tinha no cérebro da cabeça. Irmão, porque eu era uma louca. Na semana, irmão, que eu ia descer para o Franco da Rocha, internada como louca, Jesus teve misericórdia de mim e me curou. Então, irmão, foi revelado que nada eu tenho mais na cabeça, porque Deus já o curou esse câncer, irmão. Quanto tempo ela sofria desse mal? Há 14 anos, irmão. Está sã, irmão? Eu estou sã, irmão. Não tem mais nada? Nada, irmão. Eu tinha uma dor de cabeça, irmão. Quando ia para dar crise, irmão, que eu tinha assim, crises de ataque. Porque o maligno tentava, irmão, comigo. Ainda além dessa doença, o maligno tentou comigo, irmão. Então, há 14 anos que eu era enfermo, irmão. Dava o primeiro sintoma, irmão, era essa dor de cabeça, irmão. Que eu tinha vontade de correr, de tacar a cabeça numa porta, num portal para acabar com tudo, irmão. Mas Deus teve misericórdia de mim, que Ele me curou, irmão. Eu estou curada, graças a Deus. Não sinto nada, irmão, nada eu sinto. Naquela semana, irmão, que Deus o revelou, irmão. Como eu sinto Deus fazer a obra, irmão, na minha vida, irmão, porque eu nunca desconhecia, irmão, porque lá dentro do Santo Espírito eu nada poderia encontrar. Mas quando eu fui revelado, irmão, eu sinto Deus na minha vida. E Deus opera mesmo, irmão, como operou e está operando ainda, irmão. Graças a Deus já batizei, irmão, para a honra e glória de Jesus. A irmã mora onde, irmão? Eu moro no Alto da Lapa, irmão, na Rua Marapoama, 71, 11º andar. Glória a Jesus. Agora a irmã já é crente. Graças a Deus eu entrei nas águas dia 10, irmão. Louvado seja. Glória a Jesus. Honras e glória ao nosso Jesus. Por mais uma irmã que está grandemente alegre pelas bênçãos recebidas do Senhor Jesus na obra Deus de Amor, o qual foi curada desses terríveis males que ela acabou de contar, para a honra e glória de nosso Jesus. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.